Opa, pessoal, tudo certo? Vamos então dar continuidade ao nosso treinamento e execução completa ao PMOB. Agora dando início à parte de componentes dinâmicos, tá? Bom, a gente já entrou no SketchUp. Vamos acionar os nossos componentes dinâmicos aqui na abinha que talvez o de vocês não esteja ativado. Clica com o botão direito, componentes dinâmicos, ativar, ok? E na bandeja padrão a gente vai ativar a parte de estrutura. Se o de vocês estiverem desativado, a gente vai ativar também, tá? Faz a mesma coisa que eu fiz aqui, que já vai conseguir ativar, tá? Vamos criar um quadrado no chão e vamos criar um componente dinâmico, então? Criar componentes dinâmicos. Criados. Cria componente dinâmico e não grupo, tá? Porque grupo, ele não se adequa automaticamente. Ele meio que cria uma cópia interna no sistema que se você mexer no um, ele mexe no outro e não dá certo. Componente dinâmico, ele normalmente é único. Ele tem algumas variações igual se você tiver o mesmo nome. Porém, ele já cria automaticamente para tornar único. E mais para frente ele vai funcionar melhor com o programa, tá? Então vamos criar componente dinâmico. Descrição não quero, porque isso aqui a gente não vai usar. Fixar nenhum. Definir eixo não quero. Definir eixo componente não quero. Criar abertura não. Para a câmera não. Substituir seleção pelo componente sim. Criamos aqui o nosso primeiro componente dinâmicos. O que a gente já tem de informações na tela? Aqui em informações de entidade a gente vê que ele não está em nenhuma etiqueta. E o nome que aparece aqui, ó, se você vir aqui renomear, ele não é o nome certo, ok? O nome, por exemplo, aqui, ó, vem aqui, botão direito e renomear, teste. Percebam que o nome dele fica na instância, mas não é o nome dele certo. O nome dele certo é essa definição aqui, tá? É isso que a gente vai usar. Esse é o nome que fica em estruturas, é a definição dele. Componente Rafael, por exemplo. Aqui internamente. Aqui em componentes dinâmicos, a gente tem a parte do clique, certo? A parte de opções de componente, que aqui a gente coloca, por exemplo, o comprimento, se é embutido ou não, se é lateral passante ou não, a gente vai mexer tudo aqui, tá? Aqui é onde que fica, é o amarelinho do PMOB, certo? É isso aqui, só que a gente não utiliza ele, usa o do PMOB mesmo, tá? E aqui é onde ficam as programações internas deste componente, tá? Aqui a gente tem o nome de dicionário. Esse nome de dicionário não é o mesmo de definição, tá? Ele normalmente se atualiza sozinho a partir da definição, mas a partir de um ponto ele para de atualizar. Então, se você mexer, eu costumo sempre deixar bem organizado, tá? Definição, nome de definição, mesmo nome de dicionário. Algumas regras se diferenciam, para algumas coisas eu mudo, mas a maioria da regra eu mantenho assim, tá bom? Mesmo nome de definição, mesmo nome de dicionário. Quiser mudar, botão direito, Rafael, JJ, Jojo, sei lá, é, Ratatouille. Podem ver que ele não se altera aqui, ele mantém o nome da estrutura como ele tá? Alguns aqui, mais algumas coisas que a gente vai aprender. Adicionar atributo. O nome desse lateral, dessa barra da esquerda é o atributo. O que que é? Por exemplo, numa equação ou na álgebra que a gente aprende, certo? X, Y, Z, o que que é? Ele é só uma representação a partir de uma imagem ou de uma forma de um número, tá? De uma lógica, de uma fórmula, tá? A partir de um formato. O atributo é a mesma coisa, tá? Ele é uma representação de um número. Se eu colocar, por exemplo, aqui em atributo, Rafael, teste, atributo, tá? Ele vai representar o valor que eu adicionar na área de valores, que é essa aqui do lado, tá? Por exemplo, se eu colocar 10 agora, esse atributo vale 10, tá? Beleza. A partir disso, a gente meio que entendeu o que é atributo. A gente tem a liberdade de criar quantos atributos quiser, porém tem alguns atributos que eles são definidos pelo próprio SketchUp, tá? Que são informações de componentes, name, sumário, description, item code. Esse aqui é o primeiro nome que aparece no PMOB que você não pode editar, tá? Esse aqui
aquele sumáriozinho que você pode colocar, às vezes, tutorial, informação que está dando algum alerta. Descrição é o que você edita e item code é o que vai para a lista de insumos, tá? A gente tem posições, que são posição X, Y e Z. Essas posições, elas se movimentam a partir do eixo externo. Por exemplo, o eixo 0 desse quadrado é esse ponto inicial aqui, certo? Então, se eu colocar eixo 0 com eixo 0 externo, ele vai puxar o eixo X, que é o eixo vermelho, para o eixo 0 aqui, tá? Se eu colocar eixo Y, ele vai puxar para o eixo 0. Se eu colocar eixo Z, por exemplo, 10, ele vai levar 10 a partir desse eixo 0, tá? Len X, Len Y e Len Z são os tamanhos desse formato, tá? Se eu, por exemplo, colocar 50, ele se adapta não ao eixo externo, mas sim agora ao eixo interno. Por exemplo, eu vou dar um rotacionar nessa peça. Percebam que o eixo X externo está para lá, mas o eixo X interno está para lá. Ou seja, ele se adapta ao tamanho a esse X, tá? 50, 100. Mesma coisa se eu rotasse para cá agora e mudasse o eixo Z, tá? Ele não se adapta ao eixo externo, mas sim ao interno, ok? Vamos voltar. Ok. Mesmo eixo, certinho. Beleza. E a gente tem rotação X, rotação Y, rotação Z. Essa aqui é um pouco mais complicado você modular, mas ela vai ser bastante útil, tá? Por quê? Porque normalmente a gente não sabe para onde que ela vai girar, tá? Que ela gira internamente ali e acaba se confundindo, mas você vai testando, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, ele girou pelo eixo X interno, tá? Ó, agora o eixo X é o eixo aqui, o eixo Y é esse aqui. Se eu mexer 90 agora, ele foi para um lugar totalmente que eu não sei qual é, entendeu? É como se ele... Eu não sei, cara. Eu não sei como é que funciona esse rotacionar para explicar certo. Não vou mentir para vocês não, tá? Bem complexo. Ah, não. Eu esqueci de colocar igual. Pera aí. Se eu coloco igual a 90, então quer dizer que o eixo Y tá para lá. Se eu colocar igual a 90 aqui agora... então ele sempre gira a partir do eixo interno, tá? Só que esse eixo interno ele move a partir do momento que você gira. Então bater isso na cabeça é um pouco complexo, tá? Então essa parte de rotação você sempre vai ficar testando às vezes e até acertar a rotação certa. Zerar. Tá. Perceberam que quando eu coloquei o igual, ele ficou mais escuro? Qual que é a diferença de eu colocar igual e não colocar igual? Ele vai reconhecer isso aqui como número se eu não colocar igual, ele vai reconhecer como texto, tá? Se eu coloco um C aqui, ele volta porque ele é uma fórmula de número. Mas, por exemplo, se eu coloco teste aqui, coloco 90 e coloco teste 2 90 mais igual a 90 mais 1. Ó, vai dar 91, ele vai reconhecer como número. Mas se eu coloco um A aqui, ó, ou um monte de coisas, tá? Não, pera aí, fiz cagada. Teste, ó. E deixa eu tirar o 0, tá? Coloco agora. Percebo que, ó, ele não tá mais reconhecendo aquele 90 que eu adicionei, tá? Ele reconhece os primeiros como 90. Porém, ele não reconhece o todo, tá? Então, se eu colocar 90 qualquer coisa, beleza. Ele vai reconhecer. Porém, eu não costumo usar assim. Se é edição assim, coloca só o valor e nada mais de itens internos, tá? Pra ele não bugar. Beleza? Mas qual que é a diferença? A partir do momento que eu coloco igual, ele se torna uma fórmula. Ou seja, posso usar if, posso usar se, se não, posso usar ceiling, que é para arredondar. Por exemplo, 80,5 ele vai arredondar para 80, né? Posso usar igual a 10 mais 10. Se eu coloco
por exemplo, aqui 10 mais 10, ele vai trazer 10 mais 10, como se fosse um texto, entende? E não a fórmula em si. Então, a partir do momento que eu coloco igual, além dele fixar aquela fórmula, né? Ó, que se eu fixo o len x igual a 50, se eu quiser escalar, tá? Opa, o len x é para cá. Deixa eu mudar aqui. O len x é esse aqui. Se eu quiser escalar esse len x, olha, não vai. Por quê? Porque ele está fixo em 50. Mas se eu agora tiro esse igual e deixo ele editável, agora ele é editável, tá? Mesma coisa a rotação, mesma coisa, etc, etc, tá? Beleza? Esses aqui são alguns componentes padrão e como funciona o igual e sem o igual, tá? A gente tem alguns componentes, comportamentos que a gente pode utilizar, tá? Material. Aqui ele se adequa ao material que a gente colocou, por exemplo, coloquei red aqui, black. Aqui a gente vai colocar as cores do MDF, etc, tudo por aqui, tá? Para ele jogar internamente naquele componente. Scale Tool é para a gente poder mudar as edições, onde é que você quer que ele possa ajustar. Por exemplo, aqui eu deixei apenas no eixo X e eixo Y. Se eu clicar em escalar, eu vou poder editar só no eixo X e eixo Y. Hidden, C0 é igual a falso, ou seja, ele não esconde. Hidden é nada mais do que escondido em inglês, certo? Invisível. Se eu coloco 1, ele vai se tornar invisível, tá? Isso é bem útil. OnClick por exemplo, é a função para você clicar, tá? Se igual a 1, ó, fica igual a 0 aqui. Se eu clico, parênteses não tem contínuo. Qual que é a fórmula do OnClick mesmo? Que eu não uso muito isso aqui, não. É clique. Vamos ver aqui, a gente tem uma funçãozinha aqui do lado que a gente pode utilizar para ajudar a gente, tá? Funções de texto, funções do SketchUp, tá? Funções matemáticas. Porém, aqui ele não fala o que cada um faz, por isso eu recomendo ir pelo outro mesmo, tá? Funções OnClick. Alert. Por exemplo, se eu clicar, eu quero que sete... Opa, inserir. Se eu clicar, eu quero que sete cópias... 1, 2, 3. Assim. A partir, podem ver que eu estou mudando ali, clicando, ele está mudando cópias para mim, tá? Percebam isso, ok? E copies nada mais é do que ele criar cópias dele mesmo, tá? Bem simples, igual a 0. Beleza? Igual a 0. E aqui a gente tem uns que a gente não vai usar por enquanto. Ou outro personalizado, tá? Vamos colocar aqui, ó, largura, tá? Comprimento e espessura. O que a gente vai fazer nesses aqui? A gente vai colocar que o comprimento é igual a len x, tá? De 50. Espessura é igual a len z, a altura, e a largura é igual a len y. A gente pode escrever também, ok? A partir disso, a gente pode vir aqui ó, em len z, vamos editar, poder. Clica aqui ó, nessa abinha, a gente vai abrir no lugar para abas de edição, tá? Então, se eu venho, se eu venho aqui e coloco centímetros e regra de exibição, ó, a gente tem algumas regras, os usuários podem ver esse atributo, os usuários podem editar o texto, os usuários podem selecionar de uma lista. Como é espessura, eu quero que ele possa selecionar numa lista, ok? Espessura, 2 pontos. Primeira opção, 15 milímetros. Eu quero que venha
1,55 centímetros e 18 milímetros. Quero que venha 1,85. Ok, aplicar, tá? Lê em Y, que vai ser a largura. Deixa o padrão mesmo centímetros. Podem editar agora o texto, né? Largura. E exibir como eu quero que ele exiba em milímetros, né? Pronto. Mesma coisa no comprimento. Comprimento. 2 pontos. Milímetros. Ok. Beleza. A partir disso, se a gente vir aqui, ó, opções de componentes, podem ver que ele já está aparecendo para a gente as opções que a gente aplicou, ok? Tem uma cópia aqui. Aí, ó, pronto. Virei ali que agora deu certo. Mas podem ver que a partir de agora a gente já tem um componente editável. Percebam, ó, 500 de largura, comprimento quero 1000. Uma chapa de MDF, certo? Teoricamente, se a gente conseguisse puxar a listagem a partir daí, a gente teria uma chapa de MDF já funcional e a gente só construía modelos a partir dela, né? Porém, a gente não sabe fazer isso ainda, né? Como a gente vai aprender a fazer isso? Né? A gente vai juntar essa chapa de MDF, vamos colocar aqui, ó, a definição, vai ser chapa de MDF. Ok, tá? Copies, eu vou tirar isso aqui, porque eu não quero. Um clique, eu vou tirar isso aqui, né? E aqui a gente já tem uma chapa de MDF. O que nós vamos fazer? Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa chapa, né? E vamos começar, e vamos juntar elas duas numa só. Vamos pegar essa e essa, né? E vamos criar um componente a partir dessas duas. Qual que vai ser o nome do nosso componente? Vai ser caixa, tá? De aéreo. Aéreo. Não vou colocar acento porque é bom não colocar. Caixa de aéreo. Beleza. Criamos esse componente a partir desses dois. Vamos mudar os nomes da chapa? Chapa de MDF. MDF. Chapa de MDF. Beleza. Qual que vai ser as espessuras e essas coisas das caixas? A gente vai ter o tamanho que a gente vai se editar. Perceba que vem em polegada. Ó, int, isso aqui é polegada. A gente clica nele e ele volta para centímetro, tá? Às vezes acontece isso, é bem normal. Tem que reparar isso porque às vezes pode dar algum problema, tá? Vamos colocar para a gente poder editar. Comprimento. 2 pontos. Aplicar. Largura. 2 pontos. Milímetros. Beleza. Esqueci de mudar isso aqui nesse aqui. Milímetros e... Opa! Não vai ser largura, vai ser profundidade. Desta caixa. Né? Profundidade. E altura. Pode digitar. Altura. Beleza. Milímetros também. Ok. O que a gente vai colocar de opção? Vamos colocar modelo caixa. Por quê? Esse modelo caixa a gente vai colocar duas... Ó, vamos colocar em texto. Quando for mexer com lista, coloca em texto, tá? Porque senão ele dá uma bugada também. É algumas ideias que você tem que sempre lembrar, porque senão dá problema. Vamos colocar, os usuários podem editar e selecionar uma lista. Modelo caixa. 2 pontos. Exibir. Opa. Texto. Pode selecionar uma lista aqui, ó. Modelo caixa. 2 pontos. Vai ter em lateral passante. Vai ser igual a 1. Né? Base
passante igual a 2. Tampo passante igual a 3. Vamos colocar aqui, ó. Lateral embutida. Daí a gente vai colocar tampo passante e base passante. Esse é igual a 4. Beleza. Damos a aplicar. A partir daqui a gente já tem o nosso componente. Lateral passante, altura, modelo caixa. Lateral embutida. Tampa passante, base passante, tudo aqui, né? Porém, se a gente aplica, ele não acontece nada, só muda aqui o código, tá? Mesma coisa em comprimento e etc, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui na altura, eu quero colocar 500 centímetros de altura. Opa. Ah, aqui a altura eu cliquei no botão errado, prometo lá. Agora vocês podem ver, podem editar esse texto. Pronto, agora eu vou poder editar. Quero 800 de altura. Se eu for olhar, percebo que ele bugou não só a espessura, como também a largura, né? Ele mudou ali o tamanho certo, mas ele distorceu, né? E a gente não quer que aconteça isso. Então a gente vai colocar aqui, ó, espessura. Vou colocar. Pode selecionar uma lista. Texto. Pode selecionar uma lista. Espessura. Espessura. Vamos deixar só bonitinho agora. 2 pontos. Quero colocar 15 milímetros. 1,55. 18 milímetros. 1,85. Apliquei. Ele já vai aparecer para a gente aqui. Espessura. 18, 15. O que a gente quer colocar mais nessa caixa? Eu quero colocar se vai fundo ou não, tá? Fundo. Sei lá. Vamos colocar aqui. A gente é livre para isso. Pode selecionar uma lista. Com fundo. Com fundo? Sim. Então, 1. Não. Então, 0. Ok. Dá aplicar. Beleza. Aqui ele já está fluindo para a gente, ok? Todos os nossos modelos, como é que funciona. E a partir disso, vamos colocar também algumas... Vamos colocar uma prateleira depois nessa caixa? Então vamos colocar aqui, ó. Para espaçamento, ou vamos colocar quantidade prateleiras. Vou colocar aí, ó. Podem... Pode editar o texto. Né? Prateleiras. 2 pontos. Texto. Ou eu clico em ESC e volta. A número decimal. Quantidade. Prateleira. Aqui. Beleza. Por exemplo, se eu colocar 2 aqui, já vai aparecer para mim 2 ali. Uma. Etc, etc. Né? Tá. A partir disso, a gente já vai ter a configuração de caixa, se é base passante, o que é passante, né? Se vai ter fundo, se não vai. Tudo por aqui. A gente precisa agora configurar as chapas de MDF. Tá? Chapa de MDF. Vamos colocar o nome dessa chapa? Essa chapa vai ser o tampo. Vai ser tampo. Sumário. Eu não quero mexer com sumário. Esse aqui vai ser o tampo também. Tá? Tem code, vai ser tampo. Vai ser tampo só. Beleza. O que a gente vai ter que mexer nesse tampo? A espessura. Qual que vai ser a espessura? Não vai ser mais essas aqui que eu coloquei. Eu não quero mais que apareçam esses atributos na peça. Eu quero que ela seja igual a essa espessura que eu coloquei aqui em cima.
né? Mas como é que eu vou puxar essa espessura aqui de cima? Temos um código padrão no componente dinâmico, que é o igual parent acento ponto de interrogação. Ponto de interrogação não. Nossa, me deu branco. Ponto de exclamação. Nossa senhora. Tá? Parent, ponto de exclamação. O que significa isso? Parent em inglês é pai. A conjunção dos módulos aqui funciona o seguinte: esse chapa de MDF ele é filho do caixa aéreo balcão, porque ele está abaixo dele, certo? Então o parent é o pai dele, é o caixa aéreo. Para localizar o filho, a gente tem que colocar o nome do filho. Como é que os filhos de uma família localizam o pai? Chama de pai. O filho, para chamar o pai para chamar o filho, ele precisa chamar pelo nome, porque se ele tem 10 filhos, chamar filho, qual deles vai ser? Ninguém sabe, né? Mesma coisa acontece aqui. Ele se localiza a partir desse nome pelo nome do dicionário, tá? Então ele vai, por exemplo, em vez de colocar parent, seria chapa de MDF, ponto de exclamação, o atributo que você quer localizar. Eu quero localizar a partir do parent len z o atributo espessura. Ele já vai localizar para mim. Né? Perceberam que os dois mudaram, sendo que eu mexi só em um? Por que isso? Muito simples também. Quando a gente copiou esse item, ele não tornou único. Ou seja, os dois são a mesma coisa. Então, se a gente mexer num, a gente vai mexer no outro. O que a gente precisa? Clicar com o botão direito, tornar único. Agora, esses dois são diferentes. Eu vou excluir esse de cima, vou deixar só o de baixo, tá? E eu vou mudar o nome desse definição chapa de MDF, vai ser base agora. Base. Beleza, chapa de MDF vai ser base agora. Agora tá certo. Beleza. O len Z, a posição Z dele precisa ser em 10? Não, porque ele fica na parte mais inferior do grupo, né? Então, igual a 0. O Y, a profundidade, distanciamento precisa ser 0? Não, precisa ser menos alguma coisa? Não, pode ser 0, né? Porque ele não vai ficar na frente, vai ficar colado na frente, ou seja, ele não precisa. O X precisa dar uma variada. Por quê? Porque, por exemplo, se for lateral passante, né? Eu quero que ele avance 15,5 para lá, né? Como é que a gente vai fazer isso? Very simple. A gente vai começar a usar as fórmulas do componente dinâmico, tá? Que é o if e tal e tal. Vamos usar o if para a gente entender a partir disso. E no outro a gente vai usar o choose, que é a escolha, tá? If, tá? E vamos colocar or, tá? E vamos fechar. O que é esse or? É ou seja, eu quero que ele avance esse 15 se tal ou tal coisa seja igual a tanto, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, para fechar, tá? Vamos dar um enter só para a gente selecionar e dar continuidade. Vamos mover por aqui. Eu quero que or, tá? Parent, tá? Modelo caixa igual a, acho que é 1 e 3. 1, colocamos uma vírgula para separar o outro ou, né? Parent, modelo caixa, tá? Igual a 3. Então a gente aqui tem duas opções. Ou o modelo caixa pode ser igual a 1, ou o modelo caixa pode ser igual a 3. Que ele vai, a partir disso, vamos aplicar uma vírgula. Então, se isso ou isso for igual a isso, ou se isso for igual a isso, ou isso for igual a isso, né? Então, a gente vai colocar esse parent, ou a gente poderia usar len z, mas eu vou colocar parent, porque se a gente editar o interno, não vai modificar o externo, tá? Parent espessura, senão 0, tá? A partir disso, eu coloco, por exemplo, ó, lateral passante, ele já vai me deixar 15 milímetros. Lateral embutida, ele vai voltar para 0. Tampo passante,
Eu não queria que ele fizesse esse 1 milímetro, coloquei errado, beleza. Então eu quero que seja no quarto modelo que ele vai colocar. Agora, a base passante ele vai me deixar com 15 milímetros. Não, tava certo, eu coloquei errado. Opa, tava certo, tava certo. Aí, agora quando for base passante, ele zera porque é passante, né? Beleza. Eita gripe, nossa senhora. Fala, minha nossa senhora. E len x, como é que vai ser? Vai ser igual, né, a parent len x, que é o comprimento desse aqui, tá? Só que ele vai diminuir, tá? Ele vai diminuir quanto? Vamos colocar if c, mesma coisa de cima, or len parent modelo caixa igual a 1, vírgula, modelo caixa igual a 3. Então, eu quero que ele coloque parent espessura vezes 2, senão 0. Vamos dar um Enter? Opa, esqueci de colocar parent aqui, modelo caixa. Parent. Beleza. A partir disso, eu coloco aqui, ó, tampo passante, ele já vai diminuir. O lateral passante, ele já vai diminuir para largura certa, correta, ok? E o len y vai ser igual a parent len y. Beleza. Temos uma chapa de MDF aqui. Rotação vai ser igual a 0. Rotação y vai ser igual a 0. E rotação z vai ser igual a 0. Material black. Beleza. A gente tem aqui uma chapa de MDF. Vou colocar red para dar uma cor mais destacada. Red. Beleza. O que a gente vai ter que fazer? Vamos criar mais caixas de MDF. Vamos pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V nessa base aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Opa, vou mover aqui. Com o Ctrl, ali, copiar. Vamos mudar agora para tampo. Tá. Diga. Tá. Beleza. Eu mudei o nome aqui, ele mudou aqui. Deixa eu clicar aqui para tornar ele único. Clica com o botão direito, tornar único. A partir de agora, os dois são a mesma, são separados, tá? Um é diferente do outro. Tampo. Vamos mudar o nome do dicionário desse aqui para tampo também. Beleza. Qual que vai ser a diferença dele? Vai ser igual a parent len z, o z dele. Porém, se eu fizer isso, o que vai acontecer? A altura final vai estar 18,5. Então tem que ser parent len z menos ele mesmo. Por quê? Porque o ponto de referência dele está aqui, certo? Então o len z, teoricamente, está certo. Ele moveu 80. Mas ele não considerou a parte superior dele. Assim, diminuindo, ele fica na altura adequada, né? O que vai mudar? Agora, quando for base passante, eu quero que ele altere, senão não, né? Beleza? Mesma coisa aqui no len x. Vamos colocar igual a 4. Fechou. Tá? Campo passante finalizado. Vamos mudar para tornar o único de volta. Vamos colocar lateral esquerda. Tá? Lateral esquerda. Pronto. Vamos girar agora. Rotacionar dele para... Ó, não é esse, viu? Esse aí é complexo, cara. Isso aí é complexo. Pronto. A gente poderia deixar assim ou colocar menos 90. E daí zerar isso aqui, que é bem mais fácil, né? O comprimento agora vai ser, em vez de parent len x, vai ser igual a parent len z.
Só que menos if parent, tá? Modelo caixa igual a... Vamos colocar o or aqui que eu esqueci. A 1. 2 é base lateral embutida. Tá, aqui a gente vai ter 3 coisas diferentes. Percebam que se for lateral embutida, eu quero que ele diminua 30, né? Por quê? Porque esse e esse vão passar. Se for base ou tampo passante, eu quero que ele diminua 15. E se for o quê? Lateral passante, eu quero que ele não diminua nada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar outra ferramenta, que é o Choose. E que é isso aí? Ele basicamente é uma ferramenta de escolha, tá? Ele vai por ordem numérica. Se eu choose, tá? Se eu for, então, parent, modelo caixa. Quero que ele se referencie pelo modelo caixa, tá? Se ele for igual a 1, então ele vai selecionar esse aqui, ó, que vai ser lateral passante, eu quero 0. Se for igual a 2, que é base lateral passante, então vai ser parent espessura vezes 2, tá? Se não, o 3, quero parent espessura. E o 4, parent espessura. Pronto. A partir daqui, ele já está funcionando. Mesma coisa, vamos aplicar pro len Z, tá? Ó, choose caixa. Se for 1, aqui só vamos tirar o que vai ser tudo parent espessura menos o primeiro, tá? Também vamos tirar esse len Z aqui do choose. Pronto. E ele já está 100%. A partir de agora, se eu vim aqui, ó, vamos ver se está funcionando. Eu quero lateral embutida. Falhou. Vamos ver o que está dando. Igual a parent espessura. Pronto, agora ele vai se adaptar. Lateral passante. Certo? Se adaptou. Lateral embutida. Se adaptou. Base passante. Se adaptou. Tampo passante. E errou. Esse aí foi um erro planejado. Por quê? Porque ele não, quando eu tampo passante, eu não quero que ele mova, né? Tampo passante é o terceiro, então o terceiro vai ser 0. Pronto. Resolvido o problema. O que a gente tem que fazer agora? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, ou mover com o Ctrl ativado, tornar única, vamos fazer a lateral direita. Ok, lateral direita. Beleza. Vamos ver. Aqui. Parent, len X para lá. Por quê? Porque eu quero que ele mova só para cá. Tá? E aqui a gente já tem uma caixa totalmente funcional, entendeu? Ó, lateral embutida. Lateral passante. Ele já está se adequando totalmente correto. Base passante. Tudo por aqui, entendeu? Vamos aplicar os fundos e as prateleiras? Vamos. Aplicar. Vamos criar aqui, ó. Fundo. Pegar a base de modelo. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Tornar único. Vamos mudar o nome. Vai ser prateleira. E vai ser prateleira. O que a gente vai fazer? A gente já está indo para o mais difícil, que é o copies. Copies, tá? O copies ele vai ser igual ao quê? Parent
Percebi que vai dar um problema. Tá? Tá, beleza. Vamos fazer assim que a gente já vai entender o problema. Porque quando você zera, ele não desabilita, né? Eu quero colocar 0 prateleiras ali, eu quero que ele não venha com nenhum. E se for uma, ele vai copiar. Ou seja, é uma cópia, ou seja, vai ser 2 prateleiras no total. Então precisa ser cópias menos 1. Parente. Quantidade prateleira. Acho que é quantidade. Menos 1. Beleza. O Z dele. Como é que vai funcionar o Z dele? O X vai ser sempre... Agora, parent len X menos 2 vezes parent espessura. É. Esse é o X padrão dele. E o X vai ser sempre igual a parent espessura. Aumentação. Os len Z dele, como é que vai funcionar? Ele vai pegar e vai ter que repartir igualmente todo o espaço que ele tem aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir primeiro parent len Z menos 2 vezes espessura. Parent. Agora a gente vai colocar parent espessura mesmo, né? E o que ele vai fazer com isso? Ele vai ter que dividir. Vai ter que ser menos ainda, né? Esse aqui vai ter que ser menos. 0. 1. Tá. Agora ele vai diminuir, tá? Por parent. Vamos colocar len Z, porque agora ele vai pegar a espessura dele mesmo, vezes parent quantidade prateleiras, ok? A partir disso, a gente já tem um modo, o espaçamento entre eles, né? É repartido igualmente, tá? Já tá certo isso. O que a gente precisa fazer agora? Pegar tudo isso, a gente já tem o espaçamento entre eles. Por exemplo, 75,35 nada mais é do que 73,8, né? Mais 15,5. Vou colocar 8 mais 15,5. Opa, 3,8 mais 1,55. É 75,35, que é o espaçamento. Agora a gente pega todo esse cálculo e divide pelo quê? Parente por copy. O que é copy? Copy é o número de cópias do item. Só que vai ser copy mais 1. A gente já vai entender, tá? Como isso funciona. Tá? Copy mais 1. 2. A partir daqui a gente já tem uma prateleira que está se dividindo igualmente, tá? Ó. Ops é igual a parent. Vamos ver se está funcionando alguma coisa aqui já. Número de quantidade prateleira, 2. Perceba que está dando errado isso. Tá funcionando. Nossa ideia não está agradável, certo? O que a gente precisa fazer ainda? Ó, quando a gente criou cópia, ele criou 2 cópias, ele aparece aqui, ó, o número de cópia. É por isso aqui que ele vai se direcionar, certo? Copy
quero que seja que ele divida por cópia. Ah, percebi o que eu estava fazendo errado. A gente tem que dividir pelo número de quantidade de cópias, né? Cópias, dividido por cópias. Vou pegar aqui, ó, vamos dividir por... Vamos pegar da original parent, quantidade prateleiras. Né? A partir daqui ele já vai ter uma divisão mais certa, mais um. Vou colocar aqui. Mas não tá certo isso. Eita. Faltou parênteses. Aqui. Agora a gente vai pegar essa quantidade de cópias. E a gente vai multiplicar pelo quê? Por copy. Mais um. Faltou isso aqui também. Copy mais um, beleza. E aqui a gente já tem as prateleiras repartidas igualmente. 23, 5, 2305, 27.7. Não tão igualmente assim, não tá legal isso. O que eu tô fazendo de errado aqui? O que eu tô esquecendo de fazer? Vamos ver. Eu acho que isso aqui não é aqui, isso que tá certo. Percebi o que eu estava fazendo errado, só faltou adicionar as espessuras, porque a partir de cada MDF ele aumenta uma espessura, né? Ele não estava acrescentando isso, agora ele tá, ó. A partir de copy, certo? Ele pega copy, ou poderia pegar parent quantity copies, mais um vezes len z, né? A partir disso, ele já me traz essas espessuras a mais que ele tem que somar, tá? Aqui a gente já está tendo uma prateleira que reparte totalmente igual quantas prateleiras a gente quer, etc. E etc. Tá? Vamos adicionar um fundo a esse nosso móvel agora? Bora. A partir de agora o fundo ficou fácil, né? Chega aqui, Ctrl C, tornar único, tá? Fundo. Aqui, fundo. Vamos rotar isso aqui em X, igual a menos 90. Ou 90, né? 90. Posicionamento dele vai ser igual a parent em Y mais len Z. E a altura dele vai ser parent len Y vai ser parent len Z. Pronto, tudo ficou fácil. O que a gente precisa agora? A gente precisa ocultar quando for fundo sem fundo. Então vai ser igual a if parent fundo igual a 1, então 0, senão 1. Então agora se eu venho aqui, com fundo, sim, não, ele desativa pra gente esse fundo aqui, tá? Fundo, sim, ativou, sem fundo, não, desativou pra gente, tá? Beleza? Vamos mudar para 18 milímetros? Podem ver que ele já se adaptou automaticamente. Ficar ao fundo, sim. Ok. Quantidade de prateleiras. 3. Putz, mas eu não quero nenhuma prateleira. Podem ver que ele desapareceu, tá? Porém, ele está aqui internamente escondido. Vamos ver aqui prateleira. Ou seja, ele não ocultou, ele só sumiu pra gente. O que a gente faz? Vai vir aqui igual
no hidden igual if parent quantidade prateleiras igual a 0, então 1, senão 0. Porque 1 para ele ocultar. A partir daí ele já ocultou para a gente. 1, 2. Se eu quisesse colocar uma opção, recuo prateleira. Recuo prateleira. Vou colocar aqui. Recuo prateleira. 2 pontos. Milímetros. Vou colocar aqui, ó, 5, 10 milímetros. Ó, perceba que ele bugou. Por quê? Porque tá em texto aqui. Eu não mudei para centímetros. Agora vai vir certo. 5 milímetros. Já recuou pra gente aqui. Só a gente tem que vir aqui em fundo, né? Prateleira. E achar que, ó, len y vai ser menos parent. Recuo prateleira. E a gente vai ter que mover esse igual a parent. Recuo prateleira. Tá? Beleza? Agora a gente já tá com recurso. Se quiser recuar com 100, vai recuar com 100. Se quiser uma prateleira, uma prateleira. Eu quero tampo passante, vai ser tampo passante. Se eu quero sem fundo, vai ser sem fundo. Se eu quero 15 milímetros, vai ser 15 milímetros. Se eu quiser uma profundidade de 300, vai ser 300. Se eu quero um comprimento de 500, vai ser 500. Tá? Tudo por aqui a gente já tem uma caixa editável. Tá? Tudo pelos componentes dinâmicos. Beleza, pessoal? Eu vou parar a aula por aqui. A gente vai construir mais algumas coisas, tá? Essa parte de componente dinâmico a gente vai adentrar bem a fundo para vocês se acostumarem bem com isso. Para a gente dar seguimento ao nosso curso, ok? Até a próxima aula.